pergunta 113, do nosso Catecismo Maior. O Catecismo Maior de Westminster, a pergunta 113. Observe que a resposta a essa pergunta é uma resposta longa, como normalmente ou são as respostas, as perguntas relacionadas aos pecados proibidos. São respostas longas, eles são mais detalhadas, essas respostas. Então hoje a gente só vai chegar, se Deus quiser, até essa parte aí onde você pode observar blasfêmia ou perjúrio. Blasfêmia ou perjúrio. Então até aí nós iremos caminhar hoje, se assim o Senhor nos conceder essa oportunidade. E aí na próxima quarta daremos continuidade ainda na pergunta 113. Então vamos lá, pergunta 113. E eu peço que vocês me respondam, né? Respondam a pergunta até essa parte, tá? Ordenanças ou obras pela blasfêmia ou perjúrio. Então vamos lá. Quais são os pecados proibidos no terceiro mandamento? Resposta. Pronto, até aqui. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero que vocês identifiquem aqui, observem na verdade, e entendam já de uma vez por todas, é o significado da palavra vão no próprio texto bíblico, lá em Êxodo capítulo 20. Fala para Êxodo 20, versículo 7. Êxodo 20, versículo 7. Êxodo 20, versículo 7, aí pode ler. Agora vá para Deuteronômio, capítulo 5, que é o capítulo deste livro que faz uma repetição dos 10 mandamentos. Deuteronômio 5, versículo de número 11. E aí veja, no versículo 20 desse capítulo 5, nós temos o 9º mandamento, que diz o quê? Versículo 20. Pois bem, a palavra vão, biblicamente, eu estou falando a palavra hebraica aqui, no texto original, do Antigo Testamento, na maioria das vezes, um número considerável de vezes, traz exatamente o significado que você vê no 9º mandamento aqui do versículo 20. Tem a ideia de falsidade, algo que é falso, que é enganoso. É essa a ideia. E aí eu pedi para você ler esse capítulo 5 de Deuteronômio, porque exatamente aparece aqui. Vão, no versículo 11, com relação ao terceiro mandamento, e falso, no versículo 20, com relação ao 9º mandamento. Como os irmãos sabem, todos os 10 mandamentos estão interligados. Não tenha dúvida quanto a isso. Mas alguns mandamentos estão ainda mais explicitamente interligados. Um exemplo disso é o 4º com o 8º, o 3º com o 9º. Um exemplo aqui muito claro disso. O 3º, que fala sobre nós não tomarmos o nome do nosso Deus em vão, traz a ideia, primariamente falando, de não tomar o nome do nosso Deus em nossos lábios, em nossas vidas, falsamente. Assim como nós devemos abominar o pecado da mentira em termos gerais, contra o nosso próximo. Então, ambos os mandamentos, eles tocam aqui, eles têm uma tratativa especial aqui, ou especialmente relacionada à questão da mentira, o combate à falsidade, ao engano, à mentira. Ou colocando em termos positivos, ambos os mandamentos ressaltam aqui para nós
o caráter do nosso Deus como verdade. Ele é a verdade. O seu ser aqui é assim apresentado para nós como Deus verdadeiro e se opõe assim à mentira. Então esse é o significado principal de vão aqui, a ideia de algo que é falso. Nós vimos no último estudo que isso se aplica a tudo que se refere ao nome do nosso Deus, ou colocando melhor, ao Senhor nosso Deus, aos seus nomes, títulos, atributos, as suas obras. Então, tudo isso, toda essa revelação divina acerca de si mesmo, não pode ser tratada de maneira vã, isto é, não pode ser tratada por nós de forma falsa, enganosa. Sendo bem preciso quanto a isso, ao significado do mandamento, a ideia é a seguinte: eu devo ter um conhecimento de Deus da maneira como Ele mesmo se revelou. E aí isso tem a ver tanto com a sua revelação geral, na criação como um todo. Isso tem a ver tanto com a sua revelação especial, a sua Sagrada Escritura, bem como também como Ele se revela na pessoa de Cristo Jesus. Então, como é que eu me relaciono com Deus? Ou como eu devo me relacionar com Ele? De acordo com os próprios termos que Ele assim se revelou, por meio da própria forma que Ele se revelou. Quando eu concebo uma ideia de divindade que não está de acordo com a revelação divina, em qualquer tipo de revelação, como eu citei aqui, eu estou tendo um pensamento, uma imaginação que é vã, falsa, enganosa, que não é condizente com a revelação divina, que não é assim fiel ao ser de Deus, e bem como também às suas obras. Ficou claro isso? A ideia de vão aqui, o que significa vão? Pois bem, então continuando, eu quero que você abra a sua Bíblia agora e veja Malaquias capítulo 2, versículo 2. Malaquias 2, versículo 2, acerca do pecado de negligenciar o uso correto do nome de Deus. Malaquias 2, 2. Enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas mesas. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não colocam isso no coração. Vamos lá. Que tipos de mau uso do nome do nosso Deus o nosso catecismo ele proíbe especificamente? Ou, colocando uma maneira melhor, né? Que o catecismo ressalta aqui para nós que o terceiro mandamento proíbe. Quais são os tipos de mau uso do nome do nosso Deus? Então, o comentarista Johannes Gerhardus Voss diz o seguinte sobre isso: abusar do nome de Deus ou da sua revelação de uma forma ignorante, vã, irreverente, profana, supersticiosa ou ímpia. Então, o abuso do nome de Deus é aquilo que procede da mente obscurecida pelo pecado do homem decaído, a parte da obra de iluminação do Espírito Santo do Senhor Deus. Por ignorar a autorrevelação de Deus, o homem moderno afirma que Deus não é senão amor e bondoso demais para castigar os pecadores com o inferno. Isso é usar erradamente ou erroneamente o nome de Deus. Eis um exemplo de usar o nome do Senhor Deus aqui de uma forma pecaminosa, um mau uso dele. Seria você falar acerca de Deus ou pensar acerca de Deus com a sua revelação, anulando aqui atributos do Senhor Deus. Frequentemente pregadores falam sobre isso, no caso pregadores fiéis à palavra, se opondo aos nossos profetas dos nossos dias, bem como também no passado, que apresentam um Deus nos seus púlpitos que não diz ou não está de acordo com a revelação do próprio Deus da Bíblia, quando só dão ênfase a alguns atributos do Senhor Deus. Essa é uma maneira de nós usarmos o nome do nosso Deus em vão ou falsamente. Como assim, pastor? Toda vez que o Senhor Deus for assim anunciado, a sua mensagem for anunciada, se falar acerca de Deus, nós temos que pensar nesses termos: em todo o seu conselho,
Deus, ele é ira, Deus é justiça, Deus também, ele exerce vingança, bem como ele é amor, ele é graça, ele exerce graça, ele demonstra sua graça para com o seu povo. Tudo isso tem que ser fielmente apresentado. Caso contrário, estaremos tendo uma ideia errada acerca do nosso Deus, falsa acerca do nosso Deus, vã acerca do nosso Deus. Ele segue e diz assim: usar o nome de Deus de modo vão é associá-lo a questões triviais, como quando é tomado inutilmente para se referir ao tempo quente ou frio. Ou seja, usar o nome de Deus de uma forma trivial. A gente tem que ter isso muito claro em nossas mentes também. Toda vez que eu faço menção ao nome do meu Deus, do Senhor nosso Deus, seja em minha mente ou mesmo com os meus lábios, alguma referência a Deus, eu tenho que ter muito cuidado ao usar esse nome, muito zelo. Como eu já falei, acho que na última quarta mesmo, não sei se foi no sermão que eu falei isso também, mas enfim, sobre nós termos muitas vezes cuidado de falarmos acerca de certas pessoas, autoridades, mas a gente não tem nem semelhante cuidado quando vamos usar o nome do nosso Deus. Ora, se devemos ter cuidado e respeito por o nome de alguém que a gente tem uma grande estima, até mesmo uma autoridade sobre nós, quanto mais o nosso Deus. Então, o nome do Senhor não deve ser usado de forma trivial, como se fosse algo comum, algo que nós falamos em nossos dias, corriqueiramente falando. O uso irreverente ou profano do nome de Deus parece-se com isso, mas é ainda pior, como por exemplo, usá-lo para fazer um juramento associado a algo pecaminoso ou ilícito, como uma conspiração ou a execução de um crime. Então, aqui, claro, é algo ainda mais vil quando se faz isso, e há quem faça isso também. Depois eu posso especificar. O abuso supersticioso do nome de Deus é quando associam ao uso de qualquer prática supersticiosa, como ler a sorte, tentar controlar as circunstâncias pela magia e coisas assim. O uso ímpio do nome de Deus é todo aquele que parte de um motivo ou atitude errados para com Deus, como quando alguém que sofre uma calamidade amaldiçoa a Deus. Todas essas formas de uso errado ou abuso da autorrevelação de Deus são mais ou menos comuns. Até mesmo os crentes em Cristo são tentados a cair nesses pecados e devem estar sempre atentos contra eles. Lá para Atos capítulo 17, versículo 23. Atos 17, 23. Veja um exemplo em Atos 17, 23 do uso ignorante do nome de Deus. Atos 17, versículo 23. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu anuncio. Isso é interessante porque muitas vezes a gente escuta pessoas falando sobre Deus, fazendo menção ao nome Deus ou alguma coisa relacionada ao Senhor Deus, e a gente parte de um pressuposto errado, como se a pessoa, pelo simples fato de citar o nome de Deus, exemplo, como alguém que cita versículos bíblicos de cabeça, por ter gravado, decorado esses versículos, essa pessoa tivesse um conhecimento fiel, de acordo com a revelação do Deus verdadeiro. Por vezes as pessoas fazem citações do nome do Senhor Deus, da sua própria revelação, por ignorância, irmãos, sendo ignorantes. Não estão se referindo ao Deus verdadeiro nesse sentido. Não estão. Muitas e muitas vezes isso acontece. Provérbios 30, versículo 9. Provérbios 30, versículo 9. Veja agora o uso vão, irreverente e profano do nome de Deus. Provérbios 30, versículo 9. E agora Malaquias 1, versículos 6 e 7, texto que eu já li até na semana passada. Malaquias 1, 6 e 7, um exemplo aqui de sacerdotes profanando o nome do Senhor. Malaquias 1, 6 e 7. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? E o Senhor dos exércitos, a vós outros, ó sacerdotes que desprezais meu nome,
Vós dizeis, em verdade, vós dizeis, em que desprezamos vós teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que havemos profanado? Visto que pensais, a vez do Senhor é desprezível. É muito boa a imagem usada aqui pelo próprio Senhor Deus através do seu profeta. E o exemplo, o comparativo aqui é do menor para o maior. Ora, vocês me têm como pai, me têm como Senhor. Mas aquele que é filho, ele honra o seu pai. Aquele que é servo, ele honra o seu Senhor. Então como é que vocês podem me chamar de pai e Senhor e não me honram? Não santificam o meu nome? E aí ele vai exemplificar isso através de um culto prestado a Deus, ao próprio Deus, de uma forma que assim demonstrava desleixo e profanação ao seu nome. 1 Samuel capítulo 4, 1 Samuel 4, do versículo 3 ao versículo 5. Acerca do que aqui? O pecado do uso mau e supersticioso do nome de Deus. 1 Samuel 4, do 3 ao 5. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos fez o Senhor diante dos filisteus, tragando de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos? Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca dos exércitos e improvisaram os querubins. Os dois que tinham ali, Ofni e Finéias, estavam com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que do arco da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes traços e recuou a terra. Agora, vá para Jeremias 7, do versículo 4 ao versículo 10. Texto já pregado aqui na nossa igreja. Jeremias 7, do 4 ao 10. Não confieis em palavras falsas, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras evitar os nossos caminhos e se deveras praticar a justiça cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sem inocente festividade, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente. Queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. E depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis: estamos salvos. Sim, só para continuarmos a praticar estas abominações. Eu não quero que você perca isso de vista. Nós acabamos de ler aqui, 1 Samuel 4 e também Jeremias 7. Mas eu quero comentar isso, explicar, voltando um pouco ainda, falando sobre a questão do uso profano e também irreverente para com o nome do nosso Deus. Quando eu fiz a citação aqui do que o comentarista diz acerca de usar o nome do Senhor para crimes e até mesmo para conspirações, isso pode talvez soar para você de maneira estranha, mas se você pelo menos já assistiu a filmes que retratem isso não acontece apenas a ficção não, tá, irmãos? Você tem às vezes acontecendo um grupo de bandidos, um grupo de pessoas que estão conspirando e querendo executar algo, fazer algo que é mal, que é ruim para o próximo, e eles usam o nome do Senhor e até buscam a bênção de Deus para aquela realização. Se eu voltar mais ainda, na verdade, você vai conseguir ver isso no próprio texto bíblico. Ou você acha que quando os fariseus conspiraram contra Cristo, eles não estavam fazendo aquilo em nome de Deus? Em nome do próprio Deus. A perseguição, o julgamento, a própria morte do Senhor e Salvador Jesus Cristo, isso foi tudo feito por aqueles homens em nome de Deus. Em nossos dias, há algum tempo eu ouvi isso, em nossos dias, mas há algum tempo, alguns meses, não lembro agora quanto tempo foi, eu vi uma entrevista no podcast de umas pessoas
falando sobre algo que tem acontecido, que é comum lá no Rio de Janeiro, de terem igrejas que são naquelas favelas, onde os próprios bandidos, eles permanecem como bandidos, como traficantes, e eles assim pedem a própria bênção de Deus nas ações deles, que eles vão realizar ali nos seus supostos trabalhos. São exemplos disso. Ou quando você assiste, pensando em filmes também, O Poderoso Chefão, você vê uma cena no meio do filme, onde ao mesmo tempo, simultaneamente, que está acontecendo uma série de assassinatos, de mortes, você vê o personagem principal indo a uma missa e ali participando de um batismo de um afilhado dele. Então veja, o crime, organizações criminosas, assim por diante, associados ou tentar associar o nome do Senhor Deus, de uma bênção divina sobre o que eles fazem, de alguma maneira usar o nome do Senhor Deus para o que eles cometem de crimes, isso não é estranho, nem a palavra de Deus, nem mesmo em nossos dias. Isso acontece, e essa forma, sem sombra de dúvida, profana de usar o nome do Senhor, é ter Deus, no caso, supostamente, teria o Senhor Deus como seu parceiro de crime, de maldade. E aí veja, não apenas isso acontece como quebra do terceiro mandamento, mas que acabamos de ver, o uso supersticioso. Por que eu voltei um pouco para poder explicar isso e agora frisar essa questão da superstição? Porque a gente tem uma inclinação muitas vezes maior para abominar algumas práticas e deixar outras passar de forma mais natural. A gente não percebe vileza, ou pelo menos não vê gravidade dessas coisas. Mas o uso supersticioso do nome do nosso Deus também é algo grave. Vamos pegar os exemplos bíblicos que foram lidos aqui. Primeiro exemplo, 1 Samuel capítulo 4. Qual é o contexto da passagem? Resumidamente, o povo confiava na Arca da Aliança, como se fosse uma espécie de amuleto. A ideia é essa: os filisteus serão derrotados por nós, porque nós estamos usando agora a Arca da Aliança. Se você não leu ainda, eu espero que já tenha lido esses capítulos 4, 5, 6 de 1 Samuel, você verá o que foi que aconteceu ali. Como Deus ele castigou o seu povo de uma forma tão dura, tão pesada, por causa daquela atitude, dentre outras coisas, dentro dos outros pecados ali que estavam sendo praticados, usar o seu nome de forma supersticiosa. Temos a arca, temos aqui a presença, ou aquilo que é sim a presença do Senhor Deus em nosso meio, logo não seremos derrotados, mesmo que estejamos em pecado, mesmo que os nossos sacerdotes estejam vivendo uma vida imoral, que era o caso de Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli, tendo relações com mulheres no templo, profanando o culto do Senhor, fazendo tudo de forma pecaminosa e imoral. Mas temos a arca, isso nos basta. Deus arrebentou com eles, os disciplinou severamente. Lá em Jeremias capítulo 7, texto lido também agora, e já foi pregado aqui. Qual é o contexto? A confiança do povo era: nós temos o templo. Enquanto o templo estiver aqui, em Jerusalém, Deus está conosco, não importa o que façamos. Então Deus não vai nos castigar, Deus não vai permitir que Nabucodonosor nos discipline, que ele faça isso conosco, porque o templo está aqui. E uma das coisas que Deus fez, a semelhança do que ele fez com a arca, foi exatamente pegar aquele instrumento que eles demonstravam sua superstição e tirar deles. A arca é levada pelos filisteus lá em Samuel, e o templo é arrasado pelos babilônios. Porque o Senhor Deus, além de ser o nosso Deus santo e que zela pelo seu nome, ou melhor dizendo, exatamente por ser assim, o Deus que zela pelo seu nome, pela sua santidade, ele é especialista em destruir ídolos. Deus quebra, Deus destrói, Deus queima, Deus arrebenta com ídolos, até mesmo coisas que ele ordenou para o seu povo, que são lícitas de serem usadas, que devem ser instrumentos para a sua glória e para o bem do seu povo. Se aquilo se torna um ídolo, Deus quebra.
Deus quebra. Isso deveria trazer para nós muito temor no nosso coração, meus irmãos. Então, não sei se você entendeu a profundidade disso, biblicamente falando. Até mesmo que não é em si pecaminoso. Quantas vezes Deus faz isso conosco, pensando aqui em termos de empregos, bens, família. O Senhor Deus destrói ídolos no nosso coração. Seja literalmente falando, matando, tirando as vidas por completo, ou mesmo no sentido mais relacionado ao nosso coração, às nossas emoções quanto àquilo. Deus quer. Se pertencemos ao Senhor, se você de fato tem comunhão com Deus por meio de Cristo, se você pertence ao Senhor, o Senhor não permitirá que ídolos permaneçam em sua vida. Ele quebra esses ídolos. Ele quebra os ídolos. Ele fez isso com o seu povo. E aqui, deixa eu ressaltar esse ponto, que é importante. O uso supersticioso. Veja a gravidade disso daqui. Superstição é uma característica de pagãos. Quem não conhece a Deus, ao Deus verdadeiro, é supersticioso. E aí a gente pensa assim, né? A gente correlaciona assim normalmente. Superstição seria, por exemplo, pastor, alguém que fica lendo o seu horóscopo, né, todos os dias, ou semanalmente, para poder se situar e tomar decisões baseadas nisso. Sim, isso é um exemplo de paganismo, mais baixo que tem. Mas nós temos as nossas atitudes pagãs também. Nós temos nosso paganismo predileto, por assim dizer. Os rituais pagãos prediletos. A gente pega coisas até que são boas, repito, e tratamos como os pagãos tratam as suas coisas. Um exemplo disso é com aquilo que Deus entregou ao seu povo. É lamentável, meus irmãos. Tenha muito cuidado com isso, para não quebrarmos o terceiro mandamento, o uso supersticioso do nome do Senhor. Pense, por exemplo, quando alguém, sendo mais específico aqui no contexto evangelical, alguém que tem o costume de achar que se ele orar de tal maneira, se ele orar de tal forma, usando tal expressão, certamente Deus vai ouvi-lo. Se ele não fizer aquilo daquela maneira, daquela forma, Deus não vai ouvi-lo, como se a oração dele, a eficácia dela dependesse de uma forma específica. É claro que Deus ordena a oração em certos termos, a gente tem que cumprir, tem que ser ao único Deus verdadeiro, certamente, tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Existem sim características da oração que tem que ser cumpridas, não tenha dúvida. Eu estou falando de coisas que Deus não ordenou. E aí o indivíduo, ele cria ali uma fórmula ou algo que só se... Um exemplo, só se for em tal lugar. Ou ele até atende em outros lugares, mas se for em tal lugar, subir num monte, vai ser mais especial, vai ser ainda mais fácil do Senhor Deus me ouvir e Ele receber a minha oração. O nome disso é superstição. Superstição. Pentecostais são especialistas em fazerem isso, infelizmente. Bem, continuando aqui, veja agora o texto do Êxodo capítulo 5, Êxodo 5, versículo 2, Êxodo 5, versículo 2, sobre o que aqui? Veja, sobre o uso mau e pecaminoso dos títulos, atributos, ordenanças ou obras de Deus. Há vários versículos que falam sobre isso, apenas esse para você se situar. Aqui é de maneira geral, títulos, atributos, ordenanças, obras do Senhor quando são usados de forma pecaminosa. Êxodo 5, versículo 2. Você conhece o contexto, é aquela luta entre o Deus verdadeiro e os falsos deuses do Egito, tendo aqui como principal o Faraó. E nessa batalha, veja como é que Faraó ele se dirige a Yahvé de forma pecaminosa. Ora, quem é esse Deus? Quem é Yahvé? Não o conheço. As palavras, eu sou Deus. Na minha terra quem manda sou eu. Eu não vou me submeter a Ele. Eu não tenho que me submeter a Ele. Então essa maneira de Faraó falar, ela claramente é uma forma profana, pecaminosa, de se dirigir ao Deus verdadeiro. E aí a gente pensa nisso,
já condena de cara, já entende isso, tudo bem, e está certo mesmo, mas novamente, aplicando para nós enquanto povo da aliança. Também nós pecamos usando o nome do nosso Deus de forma pecaminosa, meus irmãos, de forma vã, deixa eu colocar o termo correto aqui, falsamente. E aqui eu queria citar exemplos disso. Eu vou falar isso com muito cuidado, porque até para fazer a citação eu tenho dificuldade, mas vamos lá. Eu vou fazer a leitura do que o comentarista Gerhard Voss aqui, ele traz para nós. Ele vai dar exemplos de abusos que acontecem quanto aos títulos em nome do Senhor. Ele diz assim, exclamações do tipo, vou dar só exemplo de algumas: Santo Cristo, misericórdia, Paizinho, Pai eterno, Papai do céu, o cara lá de cima, sangue de Cristo, ô glória. São exemplos de você quebrar o terceiro mandamento. Quando eu me deparei com isso há muitos anos sobre esse assunto, eu fiquei tentando entender o porquê, qual era a lógica relacionada a isso. Qual era a lógica? Vamos lá. É muito simples de entender. Como qualquer mandamento do Senhor Deus, o difícil para nós é praticarmos. Quando você fala, por exemplo, misericórdia, assim, solto, numa situação que alguém falou alguma coisa, falou alguma coisa, e principalmente quando é aquela coisa, quando é aquela expressão que é feita de maneira trivial, quem fala isso está implicitamente, entenda, implicitamente, ela não disse o nome Deus, o nome Cristo nesse caso, ela não disse o nome Jesus, mas ela está falando sobre a misericórdia de quem? Lembra? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois ele não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. O nome é o quê? O nome, os nomes, os títulos, os atributos e as obras. Misericórdia se enquadra em que aqui? Atributos. Não venha me dizer que quando você fala misericórdia, você está falando só por falar. Implicitamente, misericórdia não é só a palavra em si, mas nesse contexto é uma expressão ligada à misericórdia de Deus. Porque se você falasse isso um momento, por exemplo, alguém passa por uma grande dificuldade, um grande drama, e aí ele conta aquilo, aí você expressa para a pessoa: ô meu irmão, que Deus tenha misericórdia de você. Isso é uma forma de você expressar. É óbvio que não há pecado nessa maneira aqui. Mas quando isso se torna, repito, a palavra trivial, usa por usar como um ditado, como um jargão, como se fosse uma coisa banal, você quebra o terceiro mandamento, pois é um atributo divino. Como os pentecostais fazem, tudo eles falam, quase todos eles falam o sangue de Cristo. Até mesmo como se tivesse algum tipo de, mais uma vez, a superstição, poder em simplesmente citar isso numa situação adversa. Ou então chagas de Cristo. Papistas fazem muito isso. Eu conheço um, inclusive, que quando acontece algum tipo de situação que é contrária ao que ele espera, ele usa essa expressão: chagas de Cristo tem poder. Ele fala isso. Então veja, além de ser um uso supersticioso nesse caso, também é um uso aqui relacionado à questão de ser vão, quanto a ser falso. Irmãos, veja a profundidade da questão do mandamento aqui. Quando eu vou usar o nome do meu Deus, eu tenho que usar em quais contextos? Quando eu vou me dirigir a Ele em oração, quando eu vou falar acerca dele para alguém, seja na comunhão dos santos, com um irmão em Cristo, com pessoas do povo de Deus, da igreja, ou então quando eu vou evangelizar, falar para alguém de Deus com relação a Cristo, ao Evangelho, eu não tenho autorização para tratar o nome, lembra, o nome, tudo aquilo que nós já falamos, nomes, títulos, atributos e obras, de uma forma comum, como você usa outros nomes no seu dia a dia. Você não pode fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Quando usamos o nome do nosso Deus, temos que pensar 2, 3, milhares de vezes antes de pronunciarmos. Devemos ter cuidado com esse nome quando assim citamos. Também não estou dizendo aqui com isso que você não possa, numa expressão de alegria, dar glória a Deus.
Alguém recebe uma boa notícia e você fala: glorificado seja o nome do Senhor Deus, glória ao Senhor Deus por isso. É claro que isso é cabível e é legítimo. Mais uma vez, o problema é quando se torna meramente um jargão, algo trivial. Você não está, ninguém perguntou isso nesse momento, mas talvez seja essa pergunta, né? Eu pensei nisso quando estava preparando o estudo. Pastor, e quando no meio do culto alguém tem vontade de falar alto? Por exemplo, aleluia. Aleluia também é uma forma de usar, pode se tornar uma forma vã de usar o nome de Deus, porque aleluia é louvado seja Deus, ou louvado seja Yahvé. Então alguém quer falar aleluia na hora do culto, falar alto, glória a Deus. Qual é a sua posição sobre isso? Porque nós entendemos, nós vemos, na verdade, que a prática na igreja presbiteriana do Brasil, normalmente, deixa eu frisar bem isso, em algumas igrejas da IPB, não se faz isso. Na verdade, nós ficamos calados durante o sermão. Pensando só no sermão nesse momento. É uma questão meramente tradicional? Bem, eu creio, pela palavra de Deus, que esse é o padrão. Esse é o padrão. Por quê? Qual é a base para isso? Lembra que o culto ele é dialogal. Ele tem essa característica, um diálogo entre Deus e o seu povo. E quando num diálogo dois estão falando ao mesmo tempo, não há diálogo. Não há diálogo quando uma conversa dois estão falando ao mesmo tempo. Há uma confusão, há uma falta de entendimento. O nome disso é discussão, é briga. Ou não é assim na sua casa? Você fala, o outro fala, ao mesmo tempo começa. Quando há um diálogo, um fala, o outro se cala. Aí, para que o outro possa falar, agora ele se cala. A gente não pensa nessas coisas, né? Isso é lógico, isso é muito óbvio. Uma coisa é eu no meu lugar, aqui, sentado no banco, ouvir algo no sermão e falar aqui. Ou pensar, ou falar baixo. Ora a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa é dar uma resposta alta durante o sermão. Por quê? O primeiro motivo que eu apresentei. E ligado a esse motivo, a resposta alta da congregação deve ser a resposta da congregação no momento que a congregação deve responder. Então, pensando aqui, a congregação não é um elemento que a congregação vai executar junto, é cantar um cântico. Não vai ser um cantando de um jeito, outro cantando outra música, eu canto essa música, você canta aqui. Primeiro pensando nos salmos, eu canto o salmo, você canta outro salmo, cada um canta um salmo aqui diferente, vamos cantando. Não, é um único salmo, uma única letra, todo mundo cantando em uníssono. É uma resposta, percebe? Uma só resposta sendo dada pela congregação inteira. Na oração do mesmo jeito, vem um presbítero e ora, ele está orando em nome da congregação, representando a congregação, falando com o nosso Deus. É uma só resposta. Nós ouvimos atentamente e nós dizemos ao final, amém. Porque esta é a nossa oração. É a nossa resposta pública, audível, diante do Senhor e da sua igreja. Então eu não vejo problema, à luz da palavra de Deus, alguém responder, intimamente, é claro, ou mesmo baixo, sozinho ali no seu cantinho, falar alguma coisa nesse sentido, expressar alegria nesse sentido, porque o culto cabe expressão de alegria, é claro que sim, mas quando se torna audível, é quase que o pregador pregando e a pessoa pregando junto, né? O pregador falando e a pessoa falando junto, o pregador falando, a pessoa, cada final de frase é glória a Deus, é aleluia, não sei o que mais, ela aí vai falando e você, aí isso distorce o que é o culto, que é com entendimento, com ordem, decência. No pentecostalismo isso acontece em uma proporção maior, irmãos, bem maior, mas em nosso meio também pode acontecer numa proporção menor, confusão nesse sentido. Então, espero que tenha ficado claro essa questão, tá? São essas expressões aqui, ou semelhantes a essas, usadas dessa maneira, dessa forma, trivialmente. A gente não se toca disso, isso tornou até usaram um nome para isso, um termo, agora é o evangeliquez. E aí, eu vou ser bem direto ao ponto, é fruto do movimento evangelical. O evangelicalismo é assim.
Existe todo um vocabulário que a pessoa passa a adotar depois de crente. Aí você pode se perguntar, mas pastor, peraí, de fato, quando eu era ímpio e agora que eu sou convertido, o meu vocabulário, a minha forma de falar mudou, é claro. Uma das coisas que a palavra de Deus faz conosco é nos transformar internamente e externamente. Isso envolve o nosso vocabulário. Então eu vou começar a usar palavras mais prudentes, palavras santas, palavras que edificam, palavras de amor, palavras que fortalecem. Sem dúvida, o seu vocabulário é transformado. Tudo bem, está certo isso mesmo. O que eu estou falando, chamando de evangeliquez, o que muitos chamam, é uma espécie de vocabulário específico dos evangélicos. Como tem o juridiquês? Pois bem, tem o evangeliquez. Pessoas que no meio evangelical usam certos termos, ou certas expressões, ou mesmo palavras, frases que são próprias daquele meio. E isso é usado por vezes de forma irreverente, vã, sem sentido, sem entender o significado dessas coisas. Pra você ter uma ideia, em algumas igrejas evangelicais, se você não cumprimentar a pessoa com a paz do Senhor, você está em pecado. É uma coisa assim, se você deu boa noite, é um crente frio. É um crente frio. Porque aquilo se tornou algo como se fosse um identificador, algo que lhe define como cristão. Usar aqueles termos, aquelas expressões. Veja, a sequência. Abra sua Bíblia agora em Levítico capítulo 24, e eu peço que leia o versículo 16. Vem um outro pecado agora mencionado pelo catecismo que tem aqui correlação com o terceiro mandamento, que é o pecado da blasfêmia. Levítico 24, capítulo 24, versículo 16. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto. O que é blasfêmia? Em síntese, blasfêmia é qualquer tipo de acusação contra o nosso Deus. É acusá-lo de injustiça, acusá-lo de impiedade, acusá-lo de falsidade. É um pronunciamento contra Deus. Blasfemar é isso. Blasfemar é isso. Ímpios, eles fazem isso na sua vida, seja aqui pensando em termos mais gerais, quanto ao fato de não crerem no Senhor, não submeter à sua vontade. A sua vida é uma vida de blasfêmia contra Deus, é uma vida que ofende a Deus. Atitudes deles, palavras deles ofendem a Deus porque não fazem nada em Cristo. Nesse sentido mais abrangente, a vida do ímpio como um todo é uma blasfêmia contra Deus, porque só agrada ao Senhor Deus, as obras de alguém só agradam a Deus feitas em Cristo. Então, o ímpio blasfema, por assim dizer, o tempo todo o Senhor Deus. Mas sendo mais específico quanto ao significado de blasfêmia, é uma ofensa mesmo direta ao Senhor Deus. Uma frase, uma palavra dirigida contra Ele. Contra Ele. E aí você diz assim, pastor, crentes verdadeiros, eles pecam dessa forma? Sim. Infelizmente nós podemos pecar dessa forma. Um bom exemplo disso é quando nós nos levantamos, seja falando mesmo ou pensando, contra a providência de Deus. Deus, em sua providência, trouxe algo sobre nossas vidas que foi desagradável. A morte de alguém, uma doença, um problema financeiro, seja o que for, no nosso país. E a gente ficou tão indignado com aquilo que aconteceu, que está acontecendo, que nós falamos, ou pelo menos pensamos, coisas contra o Senhor. Colocamos o seu caráter em xeque, dúvida quanto à sua bondade, à sua justiça, à sua santidade. Blasfemamos quando fizemos isso. Então, pecar contra a providência de Deus é blasfemar. É blasfemar. Por último, Zacarias capítulo 5, versículo 4. Zacarias 5, versículo 4.
E o capítulo 8 de Zacarias, capítulo 8, versículo 17. Nenhum de vós que ensinar o seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas estas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Calvino, comentando sobre a questão do perjúrio, ele diz assim, ó: não é pequeno o insulto que se lhe faz ao se jurar falso pelo seu nome, e portanto a lei chama isso de profanação. O que resta do Senhor se despojar de sua verdade? Ele assim deixa de ser Deus. Ele certamente tem sido despojado dela quando o fazem de patrocinador e aprovador de uma falsidade. Não podemos invocar a Deus para que seja testemunha da nossa declaração sem reivindicarmos a sua vingança sobre nós, se formos culpados de perjúrio. O perjúrio, diz Gerhardus Voss, não é um pecado só contra Deus, mas é punido também pelas leis de vários países do mundo como um crime. Como um crime. Perjúrio é jurar falsamente. É jurar falsamente. É você prestar um juramento em nome de Deus, e esse juramento, que deve ser feito sempre em nome de Deus, juramento, ser falso. Ser falso. Deixa eu voltar um pouco para a questão da blasfêmia, também mostrando aqui as ligações entre os dois pecados aqui. A blasfêmia, como vocês leram aí, viram em Levítico 24:16, era um pecado tratado com pena de morte. Pena de morte, irmãos. Domingo, quando eu estive pregando, vocês devem lembrar, eu falei sobre um tipo de pecado que as pessoas muitas vezes têm como algo grave, mas não na sua concepção mesmo verdadeira da gravidade que é a falsa profecia. A Bíblia diz que o falso profeta deve morrer, deve passar pela pena capital. Falso profeta. Semelhança disso é aquele que blasfema contra Deus. Aí você diga assim: mas pastor, peraí, mas até mesmo alguém que crê no Senhor e que teme ao seu nome, como o senhor acabou de citar, pode pontualmente, é capaz de blasfemar no seu coração, ou enfim. Veja, irmãos, apenas até aqui eu vou caminhar nisso. A blasfêmia punida com a pena de morte, pensando no aspecto civil aqui sendo aplicado, essa pena, não é em qualquer caso. Ou, colocando melhor, não é qualquer tipo de blasfêmia. Isso envolve alguns elementos, como por exemplo, algo ser feito publicamente. Também envolve um pecado contumaz, que não há arrependimento. Aquele que blasfema publicamente contra Deus e não se arrepende disso. Ele é um blasfemador inveterado. Então não é qualquer tipo de caso que seria punido com morte. Pense em alguém que perdeu seu filho e ele no funeral do seu filho acaba falando algum impropério, alguma blasfêmia contra o Senhor Deus. É claro que ele pecou quando ele fez isso, mas isso tem um contexto. É diferente, ainda que seja pecado, mas é diferente a gravidade da coisa com relação a alguém que é publicamente, é notoriamente reconhecido como alguém que blasfema contra Deus. Exemplo, há pessoas em nosso país que têm canais no YouTube que frequentemente eles estão falando coisas contra Deus e apertamente falando contra Deus, blasfemando o nome do Senhor. Pessoas como essas, num país onde a lei de Deus fosse aplicada, certamente deveriam ser penalizadas com pena capital. A seriedade com que Deus trata isso, o uso do seu nome, também se aplica à questão do jurar falsamente, irmãos. Jurar falsamente é algo grave. Tanto é que até mesmo num país que não é reconhecidamente cristão, mas que recebeu algum tipo de influência, você ainda tem isso tratado como crime. Como crime. Alguém que jurou em falso ou falsamente. Uma das coisas que a pessoa, pensando no contexto americano, ela precisa fazer quando vai prestar um depoimento, né? Pensando no contexto tribunal, você já deve ter visto isso muitas vezes, até mesmo em filmes isso passa. Colocar a mão sobre a Bíblia e fazer o juramento de que vão falar somente a verdade, nada que não seja a própria verdade.
Quantas vezes pessoas fizeram isso naquele contexto de tribunal, ou mesmo em outras situações da sua vida, sem parar para pensar na seriedade, na gravidade que era fazer isso? Porque nós podemos enganar, irmãos, as autoridades a quem, ou diante de quem estamos prestando juramento, mas ao nosso Deus nós não enganamos. Quando você se casou, quando você apresentou seus filhos para o batismo, quando você mesmo se comprometeu a servir ao Senhor publicamente em sua pública profissão de fé, quando você, no caso oficiais, foram ordenados, como cidadãos do país, todo o seu comprometimento que envolveu juramento público solene, você pode ter feito aquilo de maneira falsa e enganou em alguma medida a autoridade que estava diante de você. Você não enganou o Senhor Deus. Nós não enganamos o nosso Deus. Então a pessoa é tola quando faz isso. Pode falar. Só uma dúvida. Então nesse caso eu perjuro, é só quando eu juro em nome de Deus. Falsamente. Isso. Mas se eu tiver, por exemplo, numa audiência que o juiz pede para que eu fale somente a verdade, porque o Código de Processo Penal também ele determina que a oitiva de uma testemunha seja com juramento, né? Antes do começo da fala da testemunha, né? Então o juiz vai e interpela, né? Você jura falar a verdade, somente a verdade, certo, sob pena de crime, sob pena de prisão. Certo. Caso eu fale falsamente, eu minta em audiência em justiça, seria também pecado? Sim. Por quê? Porque todo juramento ele é feito em nome de Deus. Envolve o nome do Senhor Deus, colocando melhor. Envolve o nome do Senhor Deus. Por que envolve o nome do Senhor Deus? Porque todo juramento ele deve ser feito com base na verdade, um atributo de Deus. Então, quando eu me comprometo num juramento, seja ele de ordem civil, religiosa, familiar, o juramento sendo feito, ele pressupõe verdade na minha fala e no meu compromisso. Percebe o que eu estou querendo dizer? Então, vamos lá, pensando no que Jesus falou com relação a isso, sobre não jurar pelos céus e pela terra. Lembra que ele falou sobre isso? O Senhor, vamos lá, para Mateus 5. É muito boa pergunta. Mateus 5, fala para Mateus 5. Veja aí, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 33. Ele vai dizer assim, ó: também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra se ensina ou não, que disto passar vem do maligno. Eu já expus esse texto, e recomendo depois que não apenas o nosso irmão Diácono Cavalcante discute novamente, mas os demais irmãos, para poderem serem relembrados sobre isso. Vamos lá. Jesus não está dizendo aqui, primeira coisa que a gente precisa deixar claro, então não está se pronunciando contra o juramento, que alguns vão dizer isso, né? O Senhor aqui ele está falando algo, ele está dizendo que agora, a partir de agora, não podemos mais fazer juramentos. Está vendo? Também ouviste que foi dito, aí 34, eu porém vos digo. Alguns utilizam isso como se fosse um argumento, olha, Jesus está revogando aqui a prática de juramentos. Não é essa a ideia. O que Jesus está fazendo é uma correção, como ele faz em todo Mateus 5, uma correção do quê? Da má interpretação, da falsa interpretação dos fariseus. Nesse caso aqui, qual era a interpretação deles quanto a isso? Resumidamente, era a seguinte: nós podemos jurar, e nesse caso, qual era a estratégia? Nós juramos pelas coisas que ele mencionou aqui, além de outras também que eles juravam, aqui ele dá alguns exemplos, jurando por estas coisas. Se a gente não cumprir o nosso juramento, porque nós não juramos em nome de Deus, não usamos o nome de Deus, nós não poderíamos ser cobrados quanto a isso. Era uma artimanha para poder não ser fiel ao juramento deles. Usamos o nome de Deus. Só que Jesus vai dizer: por tudo que você jura, está ligado ao Senhor Deus. Não tem como você fugir disso. Então essa estratégia farisaica, que é satânica, né? Ela só denuncia ela aqui, dizendo: tá vendo? Não pode. Tudo pelo que você jura está ligado ao Senhor Deus. Mas pastor, no versículo 37, ele não parece dizer ainda uma palavra contra o juramento, porque ele diz: a tua palavra se ensina ou não. Não é uma palavra contra o juramento em si. A fala de Cristo também, resumidamente, é o seguinte: ele diz o seguinte:
vocês devem, no viver comum de vocês, ordinariamente falando, não prestar juramento o tempo todo. Isso é algo grave, algo solene, algo que é para situações específicas. E não ficar o tempo todo, eu juro por isso, eu juro por aquilo, eu juro por aquilo outro. A sua palavra, você deve ser tão confiável, de tal maneira que você, bastando dizer sim ou não, é suficiente. Sim, isso é verdade. Não, não. Então, essa é a ideia. É suficiente eu, como um servo de Deus, falar sim e não. Juramento é para ocasiões específicas. E sempre feita em verdade. Porque sempre o nome de Deus está envolvido quanto a isso. E sempre é feito diante de Deus, na presença de Deus. Essa é a ideia, deu para entender? Então, assim, uma autoridade está me exigindo juramento. E essa exigência é uma exigência legítima, certo? Porque, por exemplo, a exigência do meu pai quer que eu jure, eu sou filho, estou vivendo na casa do meu pai, e ele está me ordenando jurar algo falso, algo que seja pecaminoso, por algo pecaminoso. Aí não, é um juramento que eu não devo cumprir. Claro que não. Mas se a autoridade sobre mim me exige um juramento legítimo, eu devo me comprometer e ir fazendo isso em verdade. Deu para entender? Pronto. Então é isso. Perjúrio, pecado grave. E a gente deveria também pensar nisso, meditar, meus irmãos, agora nesse final, pedindo muita graça ao Senhor Deus. Porque aqui vou enfatizar a pessoa do nosso Cristo e a sua obra. Irmãos, todos nós que prestamos juramentos, nós pecamos contra o Senhor. Nesse aspecto. Mesmo quando a gente estava diante daquela circunstância em que a gente prestou o juramento, procurando ser o mais sincero possível no coração, com verdade, Senhor, me comprometo, eu realmente quero cumprir. Mas depois nós quebramos o juramento. Todos eles. Nós pecamos com relação aos nossos cônjuges, pecamos com relação aos nossos filhos, com relação à criação deles, pecamos com relação aos nossos compromissos com a igreja local, com a igreja de Cristo. Nós pecamos, como cidadãos, nós pecamos. Nós não cumprimos fielmente ou perfeitamente os nossos juramentos. A obediência àquilo que nós prometemos ao nosso Deus, infelizmente. E aí, o que nos deixa consolados nessa noite é lembrarmos que o nosso Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Por causa daquele que nunca jurou falsamente, aquele que nunca de sua boca saiu alguma palavra que fosse de blasfêmia contra o seu Pai, aquele que sempre guardou no seu coração e na sua vida inteiramente o terceiro mandamento, zelando pelo nome de Deus. Podemos descansar, meus irmãos, por causa do Senhor Jesus Cristo, por causa dele. Mas ao mesmo tempo somos encorajados nessa noite, pela sua palavra, para sermos cada vez mais zelosos com o nome do nosso Deus, o que inclui também os nossos juramentos diante do Senhor. Que Deus assim nos fortaleça, nos ajude a sermos fiéis no temor do Senhor. Amém. Vamos orar, em seguida a gente nos separaremos para orarmos também, homens e mulheres reunidos. Oremos ao Senhor. Te louvamos, bondoso Deus, por tua palavra, pela tua instituição pública, pela tua graça sobre nós, de assim nos abençoar com esse ensino tão precioso que vem do Senhor Deus para nossas vidas. Senhor, nos perdoa todos os nossos pecados, os pecados aqui listados contra o terceiro mandamento. Todos nós pecamos contra os teus nomes, contra os seus atributos, contra, Senhor Deus, as tuas obras, bem como também contra, assim, toda a tua revelação, Senhor. Nos perdoa. Nos perdoa. Os pensamentos que não agradam ao Senhor, os pensamentos que são usando assim o teu nome, abusando, ó Deus, dos teus títulos, as palavras também, as expressões que utilizamos, a falta de zelo. Assim, ó Deus, te apela do teu povo. Não sejamos, ó Deus, jamais legalistas, querendo colocar algo que a palavra do Senhor Deus não ordena, mas assim cumprir com zelo, sim, com todo cuidado, o que o Senhor Deus nos proíbe de fazermos. Que o teu povo, e eu oro especialmente pelo povo aqui que congrega na Betel, Senhor, seja conhecido por isso também, por ser um povo que tem toda a reverência em pronunciar o nome do Senhor, que ora com esse temor, que fala de Cristo com esse temor, que vive, Senhor Deus, tem atitudes que sejam também tementes ao Senhor Deus. Assim que possamos santificar o teu nome em nossas vidas, em nossas famílias, em nossos trabalhos,
ó Deus, em nossa igreja, em nosso país, onde estivermos, que possamos santificar o Teu nome em nossas vidas. Nos perdoa por não assim procedermos como deveríamos. Assim também eu te peço pelo momento de oração que haverá agora, Senhor, que o Senhor possa também ser propício a nós. Ouve as súplicas dos Teus servos, aqueles que estão enfermos, nossos parentes, irmãos de nossa igreja, de outras igrejas também, que o Senhor venha curá-los, Senhor Deus. Também te pedimos, ó Deus, pela nossa unidade como igreja do Senhor, pela paz, pelo nosso crescimento e prosperidade, Senhor Deus. Não apenas financeiramente, mas em todas as áreas das nossas vidas. Abençoa os matrimônios, abençoa nossos filhos, abençoa, ó Deus, os trabalhos. E que o Teu reino avance através de nossas vidas, nesta cidade, nesse país. Também, ó Deus, abençoa a nossa nação com a Tua palavra, com o Teu evangelho. Que autoridades venham se converter ao Senhor. Ó Deus, que venha reconhecer que só o Senhor é Deus. E assim o Brasil, ó Deus, bem como todas as nações da terra, possam assim dar glórias a Cristo e caminhar na Tua luz. Nós rogamos a Ti, com o perdão dos nossos pecados, somente pedindo Tua bênção sobre nós quando formos para casa. Que a Tua boa mão seja sobre o Teu povo, nos guardando e livrando de todo mal. Nós oramos a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.